crianças, como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar mais uma semana, a semana 4, né, do PET 3. Estamos já quase finalizando, né, o nosso PET volume 3. E hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos continuar falando sobre cálculos e falando sobre hoje um pouco diferente de como elaborar uma situação problema em cima de dados. Mas primeiramente, que o Senhor esteja com cada um de nós, que nos abençoe e nos guarde. Amém? Então, amém. Então vamos lá para a nossa aula de matemática? Então hoje na nossa aula de matemática, nós vamos estar trabalhando a atividade do PET da quarta semana, que é mais, acrescentou mais um pouquinho a questão dos cálculos em relação a como que nós podemos elaborar uma situação problema. Vamos lá então? Então, como elaborar uma situação problema com dados? Então, ou seja, você tem os números, você tem os dados daqueles números, né, daquela situação problema, só que você vai ter que inventar uma situação em que você possa utilizar aqueles números que foram te apresentados. A tia costuma falar que uma situação problema, quando a gente vai elaborar uma situação problema, a gente pode pensar da seguinte maneira: elaborar uma situação problema é como se você fosse elaborar uma historinha fictícia, uma historinha que pode existir ou não. Então, uma situação problema é simplesmente uma historinha. Você vai contar uma historinha em que nesta historinha terão dados que depois vão te levar a fazer cálculos. Combinado? Então vamos lá. Aqui eu tenho aí dentro de alguns balões, eu tenho alguns dados que podem nos nortear para fazermos uma situação problema. Escolha um balão, dentro dele encontrará o resultado e a ideia que o problema deve apresentar. Calcule mentalmente e elabore um problema matemático. Então, aí dentro desses balãozinhos, eu tenho alguns numerais. Só que dentro desse balão, além dos numerais, eu tenho uma ideia. Eu tenho aí a apresentação de uma ideia que eu possa me inspirar para que eu possa fazer o meu problema. Então, eu tenho lá 320 a mais. Então, quando eu utilizo as expressões a mais, ganhou, então eu tenho um probleminha da adição. Quando eu tenho a menos, quando eu tenho menos, diferença, eu tenho uma situação, problema de subtração. Então, são palavrinhas que te dá uma noção de como que você pode resolver uma situação problema e também de como você pode elaborar. Combinado? Então, aí eu tenho alguns numerais com essas situações. 320 a mais, né? 400 a menos, 610 a menos, 250 a menos, 250 a mais, 100 a mais, 150 sobram e por aí vai, né? Então, cada balãozinho me dá uma noção de como que eu posso elaborar um problema. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, eu peguei lá 2 balãozinhos. O balão azul me dá a noção de a mais. O balão verde me dá a noção de a menos. Então, se eu tenho a noção que a mais vai ser adição, então vai ficar mais fácil. Eu já tenho uma ideia de como elaborar essa historinha, que seria uma situação problema. 250 a menos. Se eu coloquei a menos, também já vai me dar uma ideia de que eu posso tirar. Eu vou diminuir. Então, eu vou usar a subtração.
Combinado? Então, vamos ver os nossos dois exemplos? Olha aí, exemplo, a setinha mostrando aí. Então, esse probleminha é uma historinha que você inventou, que você vai inventar. No caso aí, que a tia inventou aí, olha só. Pedrinho tem 100 figurinhas. Joãozinho tem 220 figurinhas a mais do que Pedrinho. Quantas figurinhas Joãozinho tem? Então, olha para vocês verem. Então, Pedrinho, ele tem 100 figurinhas. Joãozinho, ele tem 220 figurinhas a mais. Se ele tem a mais, então logo eu vou associar que a minha situação problema, ela é da adição e não da subtração. Então, Pedrinho tem 100 figurinhas, Joãozinho tem 220 a mais. Quantas figurinhas Joãozinho tem? Então, Joãozinho vai ter quantas? 320 figurinhas, que é o número que apresento no meu balão azul. Combinado? Então, é onde que apresenta o meu balão azul. Vamos lá. A próxima situação tem lá 250 a menos. Ou seja, vai diminuir. Eu vou tirar. Então, quando eu falo tirar, diminuir, a menos, peguei, tomei, eu tenho então a subtração. Olha o exemplo. Eu tenho 100 figurinhas. Meu primo tem 750. Quantas figurinhas meu primo tem a menos do que eu? Opa, desculpa. Eu tenho 1000 figurinhas, né? Sei não, são 1000 figurinhas. Mesmo com óculos, eu tinha que ainda tá errando ali. Eu tenho 1000 figurinhas, e meu primo tem 750 figurinhas. Quem vai ter mais? Vai ser eu ou vai ser meu primo? Eu tenho 1000, meu primo tem 750. Quantas figurinhas meu primo tem a menos do que eu? Menos. Então, eu vou ter mais. 1000 menos 750, né? Então, eu vou achar ali os meus 250 que está aqui no meu balão verde. Então, olha só, eu tinha um dado, eu tinha dois dados. Eu tinha esse dado aqui, que é o 320, e possuía o outro dado do balão azul, verde, 250. Em cima desses dados, em cima desses números, eu elaborei uma historinha. Nós podemos chamar assim como se fosse uma historinha, né? Então, eu vou inventar uma historinha em que eu vou utilizar esses dados que eu tenho disponível para a minha resolução do meu problema. Combinado? Deu para entender aí, pessoal? Beleza. Então, continuamos. Olha só, preste atenção nesse aqui. Temos outro dado. Só que nós temos agora uma figura. Nós temos agora uma gravura. Nós temos uma gravura de um álbum de figurinha. E essa gravura é a última página do álbum de figurinha. Essa é a última página. Então, presta atenção. Álbum de figurinha, última página. Colocadas 958. Ou seja, eu tenho uma imagem, eu tenho duas pistas. Eu sei que essa imagem é a última página da minha coleção de figurinhas, do meu álbum de figurinhas, e eu já sei que coladas as figurinhas, eu tenho 958 figurinhas coladas no meu álbum. Mas tá faltando figurinha, não tá, gente? Olha só, vocês podem observar que está faltando figurinha aqui, figurinha aqui, figurinha aqui, figurinha aqui, na minha última página. Mas pode ser que nas outras páginas eu tenha também figurinhas sem colar. Mas eu tenho um dado. Qual é? O dado principal que eu tenho da minha situação problema.
Eu sei que eu tenho 958 figurinhas coladas. Observem para vocês verem outra pista. Aqui eu tenho a última figurinha que eu preciso colar. Essa figurinha, ela é 1530. Cada figurinha, pessoal, do número 1 no álbum de figurinhas, não sei se vocês já viram um álbum de figurinhas, eu começo da figura número 1 e vou até a última figura. Então, a minha figura de número 1, certamente eu já colei, eu tenho a última figurinha, que é essa aqui, de número 1530. Mas eu só tenho 958 figurinhas coladas. Então, eu preciso encher meu álbum de figurinhas. E o meu álbum possui 1530 figurinhas. Tá faltando figurinhas então, não tá? Eu preciso de colar mais figurinhas? Preciso. Vamos ver como vai ficar resolvido essa situação, problema? Vamos ver? Olha só, como que eu vou elaborar uma situação, problema, uma historinha, como a tia já falou, para esses dados que eu tenho. Essa imagem da última página do meu álbum de figurinhas, das 958 figurinhas que eu já tenho coladas. Então, olha só como que ficou o probleminha. Cristiano tem um álbum de figurinhas. Esta é a última página do seu álbum. Ele já colou 958 figurinhas. Quantas figurinhas ele ainda precisa para completar seu álbum? Então, eu tenho o álbum de figurinhas do Cristiano, possui 1530 figurinhas, mas ele só colou até agora 958 figurinhas. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu suponho? Que eu tenho que fazer uma subtração. Eu tenho que diminuir, vamos pegar aqui, eu tenho que diminuir 1530 menos 958 para eu saber quantas figurinhas o Cristiano, ainda resta para colar no seu álbum de figurinhas. Combinado? Olha só, vamos voltar aqui ainda. Então, eu teria que fazer essa subtração, que seria, então, deixa eu pegar aqui de novo, seria 1530, né? Menos, deixa eu ver aqui, menos os 958. Desculpem a letra, pessoal, porque para fazer com o dedinho aqui é meio complicadinho. E depois que eu fizer isso, eu vou obter, né, claro, um resultado. Que esse resultado, ele vai diferenciar todo o meu probleminha. Aí eu vou saber quantas figurinhas ainda falta para que ele possa completar o seu álbum de figurinhas. Só que eu, tia Mônica, eu não vou falar o resultado para vocês. Vocês vão fazer esse resultado no caderninho de classe de matemática ou podem fazer no PET também, tá? Pode colocar lá que foi da videoaula, tá? E você vai fazer para mim essa subtração. 1530 menos 958. Só um lembrete. Lembrando que talvez você precisa ter que tomar dezenas emprestado. Tá lembrado da nossa outra aula, videoaula? Combinado? Então a tia já fez aí o probleminha e já deu a dica. A atividade do PET é mais ou menos parecida com essa. Só que lá os dados que você vai ter são os dados de um cinema. Beleza? Então fica assim, meus amores.
Vocês então vão fazer a atividade do PET e vai me dar a solução desse probleminha aí, quanto que ficou essa continha aí, essa subtração. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus.